bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo 3, quando Saulo retorna à casa do caminho, é recebido ali pelos... Há uma divergência, né? Eles ficam ressabiados se deveriam ou não recebê-lo, mas depois de muito meditarem, pensarem, eles resolvem em recebê-lo, pedem que Barnabé vá até ele, escute-o, e traga, né, informações se de fato ele está realmente, se ele se sente convencido de que houve uma transformação, ou se acha que ele está ali realmente querendo empreender novas perseguições. Enfim, Barnabé vai, percebe que a mudança dele foi sincera, né, que essa transformação dele, essa conversão, digamos assim, foi sincera, e assim ele é recebido lá na Casa do Caminho, conta toda a sua saga, toda a sua história, desde a aparição de Jesus para ele às portas de Damasco, tudo que ele passou em Damasco, os testemunhos que ele deu na sinagoga de Damasco, a forma como ele precisou sair de Damasco até Jerusalém, fugido dentro de um barril, né? Dentro de um cesto, melhor dizendo. Então, conforme ele foi narrando a sua jornada até ali, né? Todas as dificuldades que ele encontrou, os anos que ele viveu no deserto, ele narrou tudo. E aquilo foi tocando muito profundamente o coração dos apóstolos, né? Sobretudo de Pedro, né? Simão Pedro e João, percebendo ali realmente a ação de Jesus tão poderosa a ponto de transformar aquele coração que era tão inflexível, né? E ele fala tudo ali, e ele fala do projeto dele, né, de permanecer ali em Jerusalém. E se ele fosse permanecer em Jerusalém, se ele era um convertido do cristianismo, ele teria que ficar na Casa do Caminho, junto com eles, né, que ele queria ficar ali para poder reverter, né, ele tinha esse desejo, não é reverter, mas se desculpar, se reconciliar, fazer diferente do que o que ele havia feito até então. E o que ele fez deixou profundas marcas, né? Muita gente magoado, muitos perderam entes queridos, né, nas perseguições, muita gente foi morta, tal. Então Pedro conversa com ele e fala tudo isso. Olha, você não vai conseguir ter paz aqui. Primeiro porque quando você era lá do Sinédrio, você insuflou todo mundo a ser contra. Então, aqueles lá do Sinédrio são muito contra, aprenderam com você a ser tão perseguidores quanto você mesmo era, né? Então, primeira coisa, as perseguições do Sinédrio continuavam. Segundo, os próprios rabinos do Sinédrio iam ficar muito bravos com ele, porque iam considerá-lo um traidor, né? Que agora se debandou para o lado, vamos dizer ali, para o lado contrário. Então ele ia ter esse tipo de problema com o próprio Sinédrio. E entre os próprios cristãos, não vamos falar cristão, porque nessa época não existia essa denominação ainda, mas entre os próprios seguidores do caminho, né, que era assim que eles eram designados, né, os seguidores do Nazareno, do caminho, entre os próprios convertidos à nova fé ali, ele ia ter muita gente com muita mágoa dele. Por quê? Foram pessoas que perderam familiares, que foram mortos por causa das perseguições deflagradas por ele, né? Pessoas mutiladas, pessoas que foram torturadas. Então, assim, foram muitas as perseguições e muito cruéis, deixam marcas. E muito embora as pessoas estivessem ali sendo acolhidas, o perdão não é algo assim, mais dizem que é uma das mais difíceis das lições, né? Então Pedro diz que não seria uma boa ideia ele permanecer ali por esse motivo. Ele já era conhecido de todos e ele ia despertar sentimentos
contrários de todos os lados. Então, que era melhor, não falou para onde ele deveria ir, falou que não era bom. Ele ficou desapontado, muito desapontado. Por quê? Porque a ideia dele eu queria recomeçar, queria ser diferente, queria fazer de novo. Tanto que nos estudos aí, essas pessoas que estudam bastante a personalidade de Saulo e tudo mais, fala que ele sentia muita, digamos assim, saudade de Jesus e uma certa dor de cotovelo, né, para não falar inveja. Ele sentia no fundo do coração dele por ele não ter sido discípulo, não ter chegado antes e não ter convivido, que se ele sente lá no íntimo, ele passa uma vida sentindo assim arrependimento por tudo que ele fez, e que se ele tivesse cruzado com Jesus antes, como os outros, ele teria focado desde cedo no Cristo, né? Então ele carrega dentro dele, os estudiosos falam que ele carrega essa tristeza, né? Esse sentimento dele não ter sido discípulo de Jesus. Ele foi um apóstolo, mas não discípulo, né? A diferença. O discípulo é aquele que estuda com o mestre e depois o mestre fala, olha, você está pronto. Foi o que aconteceu com os 12, né? O apóstolo não, o apóstolo já é um enviado. E o Saulo, ele foi enviado do alto, né? Um enviado de Deus. E o próprio Jesus diz isso a Ananias quando manda Ananias ir lá curá-lo da cegueira logo após a estrada de Damasco. Então Jesus fala, né, para Ananias ir lá devolver a visão para ele. Ananias está com medo, né? Mas Senhor, como é que o Senhor quer que eu vá lá se ele veio aqui para me perseguir? E Jesus fala para Ananias, ele é um enviado de Deus, ou seja, ele já reencarnou pronto para uma tarefa. Só que quando ele chegou aqui, o meio, né, em que ele nasceu, ele achava que a tarefa de vida dele, né, era defender a lei de Moisés. Só precisou Jesus aparecer para ele ver que ele foi um enviado de Deus, mas para fazer de outra forma. Ele estava se perdendo ali no seu rigor, né? Então Paulo sempre foi apóstolo, mas nunca foi discípulo, né? Mas ele sentia isso. Ele achava que se ele tivesse vindo, vindo como um discípulo, ele não falharia como ele falhou. Falhar, não sei se é essa palavra, né? Mas ele não teria se equivocado como ele se equivocou quando ele perseguia, né? Bom, então ele fica pensando que ele está lá no seu íntimo, né? Vamos pensar que era um médium e tanto. Então ele estava com essa ideia de recomeço, de início, né? De raízes e tudo mais. E quando Pedro fala para ele que não era possível ele permanecer em Jerusalém, porque ele estava achando que ele ia recomeçar a fazer as coisas diferentes em Jerusalém. E aí ele fica muito triste, mas olha o que ele pensa. Ele fala, bom, se eu não vou poder ficar aqui em Jerusalém para recomeçar tudo aquilo que eu fiz de errado, né, aqui, então, já que eu quero recomeçar, então vou recomeçar de Tarso. Olha só que bacana, né? Se é um recomeço, tem que ser um recomeço mesmo, não é um recomeço do meio do caminho. Por quê? Porque o nome dele é o quê? Paulo ou Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, né? O que é Tarso? É a cidade, a origem dele. Então, na verdade, o começo dele está lá em Tarso, não está em Jerusalém. Ele foi para Jerusalém para estudar e para se tornar um rabino. Cometeu os equívocos, digamos assim, que cometeu em Jerusalém, mas, na verdade, a jornada dele começou no berço, no lar, na casa dele, na família, na cidade de origem, em Tarso. Então, se ele queria remontar ao início, né, começar tudo de novo, não era de Jerusalém, mas desde o berço, digamos assim, desde as suas origens. Então ele toma a decisão, que foi o que nós vimos aqui, olha. Voltarei a Tarso, disse com humildade, né? Ele decide, já que ele não podia ficar em Jerusalém, ele vai voltar então para Tarso. E aí ele fala, olha, voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso, olha aqui que legal. Aí eu acho muito bacana, porque cada golpe que o Saulo
sofre, ele mesmo encontra uma resposta. Ele mesmo encontra, olha só. Então, se ele estava pensando recomeçar, né? Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Ou seja, não fazia muito sentido ele recomeçar em Jerusalém, mas sim no lar, né? Então, já que não era possível ele recomeçar em Jerusalém, onde ele cometeu os maiores enganos, então vamos recomeçar lá da minha infância, do lar de onde provim, né? Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual, né? Uma verdadeira transformação. E foi até aqui que lemos na semana passada. E vamos então dando continuidade. Diariamente, ambos reatavam as palestras amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes, solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail. Embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Então ele quer saber de Estevão, mas ele não falava do relacionamento que ele teve com Abigail, né? Então vamos lá. Ó, eu vou até ler de novo com uma entonação melhor. Olha, outras vezes solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Então, ele evitava falar, né? Inteirou-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do evangelho quando no cativeiro, da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo. Então, quem fez tudo isso? Estevão, né? Então, o pregador que ele está falando aqui é Estevão, olha. Inteirou-se, quer dizer, ficou sabendo dos pesados trabalhos do pregador do evangelho, que é Estevão, quando no cativeiro, né? Porque ele foi, então ele ficou sabendo da história de Estevão, que ele foi preso, né? Enfim, toda aquela história lá dos primeiros capítulos do livro, da perseguição que Roma infringiu à família dele, né? Da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo, quando ele foi mandado ali para as galeras, né? Ali, que era quase que uma pena de morte. Então ele vai navegar ali, navegar não, é remar, né? Naquele trabalho pesadíssimo ali nos navios, e um patrício chamado Sérgio Paulo entra, estava com uma doença muito séria, ninguém sabia cuidar, os romanos não queriam chegar perto, porque com medo de se contaminar, mas também não podia ser indiferente, afinal de contas era um romano, e era um romano importante, não era qualquer um, né? Então o que eles fazem? Eles falam, vamos pedir para um escravo cuidar dele. E quem foi que tinha maior jeito, né, para isso? O próprio Gesiel, né, que é o Estevão. Então, Gesiel é designado para cuidar e cuida e trata e cura com todo o desvelo esse patrício, né? Que esse patrício, esse Sérgio Paulo, depois curado por tanta dedicação do Estevão, dá a ele a liberdade, né? Dá uma soma de dinheiro, deixando ele desembarcar ali em Corinto, né? E ele conta, olha, vai contando. Eu estou só relembrando, né? Isso aqui é o começo do livro. Então, Pedro está contando tudo isso para Saulo. Olha, fala da dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo, da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense, do ingresso na Igreja do Caminho. Então, como que ele chegou na Igreja do Caminho, né? Então, a Igreja do Caminho, o que que é? Uma casa de caridade, por tudo que a gente já tem estudado até aqui. É uma casa de caridade, por exemplo, ela fazia todo um acolhimento dos necessitados, e o Estevão estava numa situação de necessidade extrema, doente, muito doente, sem nada, né? Um escravo, né?
foi restituída a liberdade dele, mas assim, não por quem havia condenado ele à escravidão, mas por uma outra pessoa, né? Então, meio que clandestino. Então, foi nessa situação de extrema necessidade que ele foi acolhido à casa do caminho, cuidado, né? Curou-se, e aí ele começou a prestar os seus trabalhos lá. Começou a trabalhar junto com todo mundo ali, com Pedro, e virou um diácono, quer dizer, um pregador, né? Um grande pregador, porque ele tinha muita cultura, muito conhecimento. Então ele fala, olha, da sua dedicação, né, da fuga do estado de saúde, do ingresso na Igreja do Caminho, como indigente das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Então, Pedro conta para ele que quando Gesiel chegou lá e precisou daquele auxílio, ele nunca ouvia falado de Jesus. Ele era ali, assim como Paulo, né, assim como Saulo, um fiel seguidor, um fiel e profundo conhecedor da lei de Moisés. Tanto que foi por isso que Saulo ficou ali muito... ficou, né, com aquela contenda com ele, porque ele encontrou alguém à altura, ele encontrou alguém que tinha tanto conhecimento quanto ele das leis de Moisés. E mesmo assim, com tanto conhecimento, como é que ele poderia profanar a lei, né? Que era essa visão dele lá atrás. Então ele fica sabendo aqui, ele não era um adepto desde sempre. Ele ficou quando ele conheceu, e ele conheceu só se deixando se tocar o coração, né? Ele não precisou Jesus aparecer para ele. Jesus nunca apareceu para ele como apareceu para Paulo, para Saulo, né? Bastou ele entrar ali na casa do caminho e receber os cuidados e observar que ele já sentiu que aquilo, né, ler ali os ensinamentos de Jesus, que imediatamente aquilo fez sentido para ele. Para Saulo, não. Então ele fica se inteirando, como diz, né, desses detalhes todos. Então ele fica sabendo de todos esses detalhes, que nós já sabemos porque nós já lemos aqui os primeiros capítulos do livro, né? Então vamos lá. Então, olha, do ingresso, né, de Estevão na casa do caminho como indigente, das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Encantava-se ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revelava sua veneração ao mártir, evitando melindrá-lo na sua condição de verdugo represo. Então veja, né? Então o Estevão, ele é considerado, tem aí algumas controvérsias, mas enfim, vamos colocar como adulto, é considerado ali um primeiro mártir, né, do Evangelho, ou seja, a primeira pessoa que foi morta por defender as ideias do Evangelho de Jesus. E isso aconteceu por uma deflagração do próprio Saulo. Foi Saulo que sentenciou ele à morte por apedrejamento, né? E Saulo trazia essa culpa dentro dele. Mas o próprio Saulo estava perdido. Olha, me fale aí sobre Estevão. Então, já que ele pediu, o Pedro começou a contar tudo isso aqui que a gente já falou, acabou de ler, né? Só que ele contava, e olha só que lindo, né? A gente perceber o que é a verdadeira caridade. Pedro está sendo extremamente caridoso, porque olha o cuidado que Pedro tem. E Emmanuel, na sua sabedoria, né, veja como esse livro é rico de detalhes, porque na narrativa de Emmanuel, ele consegue mostrar para nós o que vai no sentimento de cada personagem. Assim como nós vimos a semana passada, Emmanuel colocando que ia no pensamento de Paulo, né, quando ele percebe que Tiago não estava ali dando muita bola para ele, e ainda assim ele reflete, ele, né, faz ali a sua vigilância e percebe que não posso ficar com raiva dele, ele tem razão, porque até bem pouco tempo atrás eu era assim. Então, assim,
Saulo não fala essas coisas. É Emmanuel que narra o que Saulo sente. E aqui é a mesma coisa. O Pedro não fica falando para o Paulo assim: olha, Paulo, não vou ficar falando muito não, de Estevão, né? Porque afinal de contas, seria até falar um negócio desse. Olha, Paulo, não vou ficar falando muito de Estevão, porque se eu ficar falando, né, vai ser chato, porque você, afinal, você fez o que você fez, né? Seria uma falsidade, uma falsa caridade, uma forma até bem dissimulada, né? Então, ele não fala nada. Saulo pede para ele falar de Estevão, ele fala, mas Emmanuel fala para gente, embora ele estivesse falando de Estevão, ele, Pedro, no seu íntimo, estava tomando todos os cuidados do mundo para não falar de uma forma que deixasse o Saulo se sentir culpado. Isso é a verdadeira caridade moral. Esse livro é recheado desses ensinamentos. Caridade moral, aquela que a gente sabe que é muito mais difícil de ser praticada. A gente vê aqui o tempo todo nas relações que eles têm uns com os outros, eles praticando essa caridade moral. Então, esse é um livro, quando eu falo que ele precisa ser estudado, meditado, e essas entrelinhas aqui, esses pensamentos que o Emmanuel coloca, o Emmanuel coloca em palavras para nós o sentimento dessas pessoas aqui, né? Então, isso a gente tem que trazer para a nossa vida e começar a observar os nossos sentimentos para que a gente faça da mesma forma como eles fizeram, né? Então, olha, o Simão Pedro, ele tem esse cuidado, né? Então, evitando, olha, então Emmanuel fala, então, que o Saulo encantava-se ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro. E aí Emmanuel fala, Pedro que revelava sua veneração ao mártir, né? Ele venerava Estevão, né? Mas ele evitava melindrar Saulo, ele falava o que Saulo queria ouvir, e mesmo ele exaltando ao Estevão, ele tinha lá um certo cuidado para evitar que ele se sentisse pior ou mais culpado do que o que ele se sentia. Isso é a caridade moral, né? Logo que pôde levantar-se da cama, então Saulo também estava todo arrebentado, né? Chegou ali com fome, magro, doente, com febre, né? Ele estava muito mal. Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo... Ah, não. Vamos lá, ele continua falando de Estevão, não é Paulo não, tá? Então, Pedro continua contando para o Paulo a história de Estevão, que chegou lá ao quebrantado, como diz, né, com febre, doente, chegou muito mal lá, né, quase morto. E foi cuidado ali por Pedro, pelos discípulos ali, pelos apóstolos, né? E quando ele pôde levantar-se, Estevão, né? Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultara. Ai, não, gente, vamos voltar de novo aqui. É o Saulo mesmo, tá? Então, Saulo também estava doente, é porque os dois chegaram lá na mesma condição. Então Saulo, que também estava doente, com febre, magro, com fome, enfim, né, naquela situação toda, ele foi ali acolhido na casa do caminho, tiveram toda essa conversa, ele falou de tudo que ele tinha para falar, pediu para ouvir as histórias de Jesus, de Estevão, né, e depois daquela conversa, logo que Saulo pôde levantar-se da cama, ele foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultara o irmão de Abigail pela primeira vez. Ou seja, quando ele foi lá, né, havia, vamos dizer assim, um salão, que era o salão das pregações, e foi lá que ele viu Estevão pregar e ele insultou
né? Ele foi lá e insultou o Estevão pela primeira vez. Agora ele vai lá ouvir uma pregação de alguém ali, alguém vai pregar. Ele volta ali, agora não mais como aquele perseguidor, né? Mas como aquele membro que ali está participando, né? Então vamos ver quem que vai expor ali o evangelho naquela noite. Olha, os expositores do evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago. O primeiro, Pedro, né, falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. O segundo, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Então, Tiago, né, como a gente viu, ele trazia ainda muito forte o judaísmo, né? E o judaísmo ele é fundamentado em quê? Em Moisés, né? Na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros ali da Bíblia, né? E mais os profetas também. Então, o Tiago, ele traz isso ainda muito forte dentro dele, né? O judaísmo. Então, olha. O segundo, né, que é Tiago, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. Então, isso aqui vai gerar muito debate, né? Então, os costumes judaicos, costumes ali do povo judeu, que Jesus veio falar assim, olha, a letra mata, o espírito vivifica. A Torá não está errada, eu não vim destruir a lei, mas não vamos ficar presos no que está escrito, vamos extrair mais daquilo ali. Então, o Tiago ainda ficava muito nas práticas materiais, né? E, gente, podemos criticar Tiago, gente? Mudar de convicção é coisa dificílima, né? A gente tem que mudar pelas nossas próprias conclusões, pelas nossas próprias experiências. É muito difícil a gente querer fazer com que uma pessoa mude de religião, mude de time, mude de partido, né? A gente tem que entender que às vezes a gente precisa, não é mudar, mas alargar a nossa compreensão a respeito de algumas coisas. E para o Tiago é difícil, está sendo difícil para ele, na concepção dele, amadurecer, enxergar diferente, não é tão simples assim. É como se ele sentisse que estivesse rompendo com o judaísmo. E não é fácil. Não é fácil, né? Isso é muito comum a gente pensar entre espírita e católico. Há muita confusão. Séculos, às vezes, reencarnando como católicos. Aí, de repente, a gente vem e reencarna aí como espíritas. Algumas coisas são difíceis de tirar da gente. Assim, algum comportamento que já está, vamos dizer assim, impregnado, né? Mas isso pouco importa. O que importa é o quê? O evangelho que se prega na Igreja Católica é o mesmo que a gente aprende no Centro Espírita. Vamos, então, o importante é colocar em prática. Se eu estava lá como católica, tinha que colocá-lo em prática, na medida do que eu compreendia lá. Se agora eu estou aqui e tenho uma compreensão mais dilatada aqui, eu tenho que colocar em prática aqui, da maneira como eu entendo aqui, né? E é assim. E a gente vai perceber que Tiago tinha essa dificuldade, né? Vamos terminar aqui esse parágrafo que já vai dar o nosso horário, olha. Ele vai falar da circuncisão, ele terminou falando da circuncisão, né? A assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum
né? Então, eram todos judeus, gente, era o que eles conheciam até ali, né? A expressão religiosa deles era naqueles moldes, né? Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou, em vão, a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Então, o público que ouvia já era diferente agora. Então, antes tinha muitos, como ele diz aqui, ó, sofredores e aleijados. Agora não, tem um monte de judeu lá, um monte de judeu que eu tô falando, judeu, gente que frequentava a sinagoga, pessoas da sociedade normal lá, que iam na sinagoga, agora estavam indo para ali, né? Tipo assim, olha, tem uma religião nova, uma igreja nova, vamos lá ver como é que é. É mais ou menos isso, né? Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os numa sala contígua com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. Então, veja, né? A casa, os trabalhos da casa de Simão Pedro se expandiram. Então, ali naquele salão da pregação do evangelho, ele não conseguiu perceber ali os doentes, os aleijados, os sofredores, como ele viu da outra vez. Mas ele viu um monte de gente que frequentava a sinagoga, né? Com pergaminhos na mão, com a lei de Moisés, tal, como se estivesse numa, vamos dizer, uma igreja, uma congregação ali de pessoas pregando a sua religião, né? Mas os sofredores, eles eram atendidos numa outra salinha ali por Simão Pedro, aonde eles recebiam ali os remédios, azeite, pão e outras coisas, não é? Bom, terminamos por aqui hoje, né? Continuaremos na próxima semana, onde a gente vai entender melhor esse novo desenho, digamos assim, da Casa do Caminho. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos.